Bem-vindos à nossa aula de número 145, item 7 do capítulo 17, o cálculo monetário e as mudanças no poder aquisitivo. Como estamos fazendo? Vamos compartilhar nosso PDF e fazer a leitura a partir dele. O cálculo monetário utiliza em suas contas os preços das mercadorias e serviços que foram determinados ou teriam sido determinados ou presumivelmente serão determinados no mercado. Conforme variam os preços, variam as suas conclusões. As mudanças de origem monetária do poder aquisitivo não podem ser levadas em conta em tais cálculos. É possível substituir cálculos feitos com base em uma determinada moeda Azinho por cálculos feitos com base numa outra moeda Bezinho. Neste caso, os cálculos não são afetados por mudanças no poder aquisitivo de Azinho, mas sofrerão as consequências de mudanças ocorridas no poder aquisitivo de Bezinho. Não há como livrar qualquer cálculo econômico das consequências de mudanças no poder aquisitivo da moeda em que foi baseado. Todos os resultados do cálculo econômico e todas as conclusões que dele derivam acham-se condicionados pelas vicissitudes das mudanças de origem monetária do poder aquisitivo. Em decorrência do aumento ou diminuição no poder aquisitivo, surgem diferenças entre os itens que utilizaram preços anteriores e aqueles que utilizaram preços posteriores. O cálculo indica lucros ou perdas que decorrem unicamente das mudanças de origem monetária ocorridas no poder aquisitivo. Se compararmos tais lucros ou perdas com o resultado de um cálculo feito com base numa moeda cujo poder aquisitivo tenha sofrido mudanças menos intensas, podemos qualificá-los como sendo apenas imagináveis ou aparentes. Mas é preciso não esquecer que tal constatação só é possível pela comparação com cálculos feitos com base em outras moedas. Como não existe moeda alguma cujo poder aquisitivo seja estável, tais lucros e perdas aparentes estão presentes em qualquer cálculo econômico, qualquer que seja a moeda em que se baseie. É impossível distinguir com precisão lucros e perdas reais daqueles que são apenas aparentes. Pode-se, portanto, concluir que o cálculo econômico não é perfeito. Entretanto, ninguém é capaz de sugerir um método que possa livrar o cálculo econômico dessas imperfeições ou imaginar um sistema monetário que possa remover inteiramente essa fonte de erro. Ninguém poderá negar que o mercado livre conseguiu desenvolver um sistema de meios de pagamento que tem respondido bem para as exigências tanto de troca indireta como do cálculo econômico. Os objetivos do cálculo econômico não chegam a ser frustrados por imprecisões decorrentes de modificações do poder aquisitivo que sejam lentas e relativamente pequenas. As mudanças de origem monetária do poder aquisitivo, na amplitude com que ocorrem nos últimos 200 anos, que ocorreram nos últimos 200 anos com a moeda metálica, especialmente com o ouro, não chegaram a influenciar gravemente o resultado dos cálculos econômicos empresariais a ponto de torná-los inúteis. A experiência histórica mostra que, na prática, esses métodos de cálculo serviram muito bem aos propósitos da condução dos negócios. O exame teórico demonstra ser possível imaginar e ainda menos realizar um método melhor. Em vista disso, não tem sentido qualificar o cálculo monetário como algo imperfeito. O homem não tem o poder de mudar as categorias da ação humana. Tem necessariamente de ajustar sua conduta a elas. Os homens de negócios jamais consideraram necessário liberar o cálculo monetário baseado no padrão ouro de sua dependência em relação às flutuações do poder aquisitivo. As propostas para melhorar o sistema de moeda de curso legal pela adoção de um padrão baseado em números índices ou pela adoção de um padrão baseado num conjunto de mercadorias não foram feitas tendo em vista as transações comerciais e o cálculo monetário.
Seu propósito era proporcionar um padrão mais estável para os contratos de empréstimos de longo prazo. Os empresários nem sequer consideraram necessário modificar os seus sistemas de contabilidade, de maneira a reduzir as margens de erro decorrentes de flutuações do poder aquisitivo. Poderiam, por exemplo, em vez de adotar a prática de depreciar os equipamentos duráveis por meio de parcelas anuais de seu preço de aquisição, constituir reservas de depreciação representadas por uma percentagem do custo de reposição, de modo a poder dispor do montante necessário no momento em que a reposição fosse conveniente. Mas o mundo dos negócios não mostrou interesse em adotar tais inovações. Tudo isso é válido apenas em relação à moeda, que não está sujeita a mudanças de origem monetária do poder aquisitivo que sejam rápidas e de grande amplitude. Mas uma moeda sujeita a mudanças rápidas e grandes torna-se inteiramente inadequada para ser usada como meio de troca. Então, este é um ponto importante e vai nos redirecionar ao capítulo 8, que vocês estão vendo aí, antecipação de prováveis mudanças no poder aquisitivo e como isso se dá efetivamente no mundo das trocas indiretas. Nos vemos aí no próximo item.